Palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um de nós. Quando verdadeiramente meditamos na Sagrada Escritura, meditamos na Palavra de Deus, meditamos no que verdadeiramente o Senhor nos deixa como a sua verdadeira palavra, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para a nossa consolação. São algo tremendo, são algo poderoso vindo do céu, pela palavra de Deus. Porque quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, ele nos dá, uma palavra certa para cada um de nós que somos cristãos, mediante a circunstância em que o mundo é, em circunstância em que o mundo está, e mediante a sua igreja, a sua noiva, os seus filhos, a sua igreja amada, no meio, neste mundo. Sabendo de todas as coisas que estão no mundo, sabendo de todas as coisas que acontecem na terra, de todas as tentações, de todo o trabalho, de todo o enfado, de toda canseira, de tanto corre-corre, de tanta busca, de tanto, coisas boas que o mundo tem, que o mundo oferece, que o mundo transmite, que o mundo dá. O próprio Espírito Santo aqui vem nos trazer, palavras, bem assim, para nós refletirmos, palavra o qual nos exorta, dizendo qual que nenhum de nós como servos dele, nenhum de nós como cristãos podemos, se conformar com as coisas, deste mundo, mas sim mediante, as coisas que estão neste mundo, que verdadeiramente eu e você venhamos transformá-los pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento é esse? Entendimento vindo de Deus, entendimento vindo das Sagradas Escrituras, o entendimento que vem diretamente do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, para as vidas daqueles que verdadeiramente estão na presença do Senhor, que estão buscando a sua face, buscando a sua presença, buscando, em conhecer e fazê-lo conhecer. E quando nós vemos, durante todo o tempo, ao nosso derredor, na nossa frente, o que está mais distante, o que se passa, o que se ouve, o que os nossos olhos verem, são algo assim, o qual o próprio Deus, sabendo de todas as coisas, vem através da sua palavra nos preparar, nos ensinar, nos capacitar e nos direcionar a como verdadeiramente temos que passar por tudo isso. Como que verdadeiramente nós temos que se comportar no meio de tudo isso. A igreja do Senhor é uma igreja santa, é uma igreja separada. Separada de quê? Do mundo também,
mas a igreja do Senhor é separada para viver, separada do pecado, separada de todas as concupiscências que os nossos olhos vê, todas as concupiscências que a nossa carne deseja e todas as concupiscências que esse mundo nos oferece. Porque verdadeiramente nós não somos daqui. Aqui nós estamos de passagem. Então, se estamos de passagem, verdadeiramente aqui o Senhor nos dá, habilidades, nos dá capacitação. Ele nos dá verdadeiramente, a direção certa para mantermos firmes no caminho certo, no caminho, de santidade, no caminho que agrada a Ele, que é o único caminho é Ele, e mediante tudo que esse mundo tem, nós venhamos ver, olhar e observar, mas que nós não venhamos se conformar com tudo que vemos, ouvimos, mas sim transformá-lo através de um novo entendimento, através de um entendimento vindo de Deus, uma capacitação vindo de Deus, como, dando um exemplo, o adultério. Quantos que nós não vemos isso espalhado sobre este mundo que vivemos, o adultério? Quando eu falo adultério, não é só entre homens e mulheres. Há também muitos adultérios entre o homem para com Deus. Porque verdadeiramente quando o Senhor nos chamou, Ele nos resgatou, Ele ali verdadeiramente nos regenerou. Ali Ele está verdadeiramente, chamando nós como a sua esposa, como a noiva do Cordeiro, o qual temos que ser fiel, qual temos que ser verdadeiro, qual temos que verdadeiramente manter nesse compromisso, ter responsabilidade, para com Ele, adorar somente o seu nome, viver só para Ele, buscar, em todo o tempo a sua presença, estar verdadeiramente na sua presença, É algo que quando verdadeiramente aqueles que têm o discernimento de Deus, em nossos dias dá para perceber, enxergar, entender e compreender, a imensidão que se encontra, muitos que se dizem cristão, que se diz povo de Deus, já não estão entendendo mais o que é verdadeiramente ser cristão e permanecer, no caminho de cruz, no caminho verdadeiramente com Cristo, no caminho verdadeiramente que só adorar só a Ele, buscar a sua presença, buscar a sua face. E muitos estão confundindo, esse tempo que é hoje, de como buscar o Senhor. Mas a palavra do Senhor nos fala que nós temos que adorar somente a Ele, bendizer somente a Ele, estar verdadeiramente em todo o tempo na sua presença, buscando a sua face, fazendo reverência somente a Ele. Porque se verdadeiramente nós, deixarmos, essa parte de buscarmos, de lermos a sua palavra, de estarmos em oração, de buscarmos a sua face, de buscarmos pela sua graça, pela sua misericórdia e trocarmos essa essência, trocarmos essas primícias com qualquer que seja outra coisa, seja com o trabalho, seja com a família, seja com o esposo, esposa, filho, filha, genro, nora, um trabalho lá, a sua área profissional, ou mesmo um trabalho mesmo que seja na obra dele, porque quando nós vamos para essa área, não é porque fazemos muito na obra dele que verdadeiramente estamos na plena vontade dele. Tem muitos que trabalham, na obra, em prol do reino de Deus, mas não está na presença de Deus.
Por isso nós vamos entender e compreender quando ali a carta aos Efésios, né? Quando ele dá aquela carta ali através do apóstolo João, né? Uma das igrejas ali da Ásia Menor, ele explica que aquela igreja era uma igreja, né? Era uma igreja abençoada, era uma igreja, né, que praticava muitas a verdade, ela buscava a presença do Senhor, ela sabia verdadeiramente o que era doutrina, ela conhecia a verdadeira doutrina. Era uma igreja que sabia o que eram os falsos, né? E os verdadeiros no meio dela. Era uma igreja verdadeiramente que trabalhava, era uma igreja ativa, era uma igreja que fazia, era uma igreja que estava apta a trabalhar, né? Tinha força e nessa força eles agiam em favor, né, da igreja, em favor da obra de Deus na terra. Mas quando de repente o próprio Senhor Jesus o repreende, dizendo, né, para eles que eles tinham deixado o seu primeiro amor, né, que eles viessem observar, olhar onde eles tinham caído, né, e se arrependesse e voltasse. Então, quando nós vemos essa dimensão, né, de tudo que o Senhor nos ensina através das Sagradas Escrituras, vamos entender e compreender que não é por muito fazer, mas é verdadeiramente estar na presença dele. Tem muitos que fazem muito. Isso não quer dizer que está na presença. Mas porque já está na presença de Deus, não vou fazer também nada porque já sou salvo. Não, não existe isso. Você pode ser um salvo, mas também tem que fazer a obra, tem que fazer o ide, porque esse é o chamado do Senhor, e esse também é uma ordenança do Senhor, que ide e pregai, né? Ide e anunciai. E essa é a missão nossa na terra, o qual o próprio Deus, né, através de seu Filho Jesus Cristo ali, morreu por nossos pecados, perdoou todos os nossos pecados, ali verdadeiramente nos redimiu de todos os nossos pecados e nos deu acesso que a Deus, ao Pai, acesso de estarmos em todo o tempo na sua presença, e assim como estarmos na sua presença, sermos direcionados por ele, conhecê-lo e fazer o conhecer. Primeiro conhecermos a Deus e depois, né, evangelizarmos, né, falarmos, né, das grandezas das obras, do testemunho de Deus, do testemunho de Jesus para as demais vidas, para que este testemunho de Jesus venha alcançar mais almas, venha alcançar mais pecadores. E essa é a nossa missão. Então, no mundo em que vivemos, muitos que acham que adultério só é adulterar, né, entre homens e mulheres, estão enganados. Um dos maiores adultérios que está acontecendo na história da humanidade, quando o homem deixa de se dar primeiramente para o Senhor e troca aquilo que é verdadeiramente de agradar a Deus, troca o que é verdadeiramente o que é santo por as coisas medievais, pelas coisas normais, pelas coisas passageiras, pelas coisas do seu dia a dia. Isso verdadeiramente são vidas que estão em adultério e não sabem, não têm o conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras. Mas que o Espírito Santo de Deus venha capacitar, venha ajudar, venha, né, despertar e dar a entender o que verdadeiramente está agradando a Deus. E vivemos neste mundo, através do conhecimento de Deus, temos que transformá-los pela renovação do nosso entendimento que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus. E quando ele diz desse jeito, para que experimenteis qual seja a boa, né, agradável ou perfeita vontade de Deus. Quando nós verdadeiramente, nesta terra, entendemos e compreendemos que essa é a vontade de Deus para nós,
temos que entender também o porquê e para quê. Porque se vivemos num mundo corrompido, num mundo cheio de enganos, de mentiras, de erros, cheio de homens com corações orgulhosos, né? Corações cheios de ganância, dos desejos desta terra, temos que observar e entender que é necessário. E a necessidade é grande de termos o entendimento de Deus para que verdadeiramente venhamos, transformá-los, em um mundo melhor, através da palavra de Deus, através da oração, através da evangelização, através, do evangelho sendo pregado, alcançando os corações, e esse evangelho verdadeiramente moldando, este evangelho verdadeiramente lapidando, este evangelho verdadeiramente aquebrantando os corações endurecidos pelo pecado, e que esse evangelho venha transformar verdadeiramente mentes e corações, cheios, dos enganos e das mentiras e dos erros que há neste mundo. Que verdadeiramente nós venhamos ser a luz que brilha nesta terra através do Espírito Santo de Deus. Que nós verdadeiramente venha ser uma candeia acesa, uma candeia cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da unção de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, para alcançar almas, para alcançar vidas que estão, presas, que estão em cativeiro do pecado, que estão vivendo vidas de iniquidades. E que só o Espírito Santo de Deus, com o seu entendimento em nossas vidas, e nós como a luz neste mundo, como sal nesta terra, venhamos pregoar nesta palavra que é santa, esta palavra que é uma palavra verdadeira, que é uma palavra digna de toda aceitação. Vem verdadeiramente alcançar corações, mentes corrompidas e verdadeiramente transformá-los, Porque para cada um desses, qual é a vontade de Deus? Que cada um deles experimente, que é boa, que é agradável e que é perfeita a vontade de Deus para cada um. E porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui o apóstolo Paulo, ele transmite o porquê, o porquê que ele está transmitindo esta mensagem, porque verdadeiramente pela graça foi dada a ele, foi dado a ele, que de entre a cada um o qual estava recebendo esta palavra, que não soubesse além do que convinha saber, mas que todos que ouviste essa mensagem que estava sendo transmitida, viesse, verdadeiramente entender a medida da fé que tinha recebido de Deus a cada um, o qual tinha sido repartida para com eles, para entender verdadeiramente a maneira o qual Deus se agrada que eles vivessem, andassem, e permanecessem. Então, não é difícil de entender e compreender qual é a vontade de Deus para conosco. O difícil, verdadeiramente como ser humano pecadores que somos,
é de colocar em prática o que o Senhor deixou para cada um de nós, né? Em obediência, permanecer a fazer. Mas com a graça que nos foi dada através de Cristo Jesus, à medida que a cada um recebeu pela fé, sabemos que o Senhor quer que andamos em obediência, nós sabemos que o Senhor quer que andamos verdadeiramente na vigilância, sendo prudente, né? Temos uma palavra, né, sóbria, sermos, né, prudentes em todo o tempo, porque o tempo que estamos passando nessa terra são difíceis, são maus. Mas como servo do Senhor, como filho de Deus, e como a igreja amada do Senhor, a noiva do Cordeiro de Deus, verdadeiramente, se permanecermos, né, na sua palavra verdadeiramente, com a medida da fé que a cada um recebeu do Senhor, verdadeiramente vamos permanecer em oração, na presença de Deus e através deste evangelho do Senhor, transformando a cada dia e fazendo a cada dia, a cada um compreender que é necessário de uma transformação, de uma restauração. É necessário regeneração, primeiramente em si, no coração, na mente, no meio da família, no meio de uma sociedade, no meio de uma pátria, para que venhamos verdadeiramente, né, sermos, né, filho de Deus no meio de um mundo corrompido, como vivemos, no meio de uma geração perversa, o qual nós vivemos, mas que verdadeiramente, pelo entendimento do Senhor, né, venhamos verdadeiramente não se conformar com o que vemos, mas sim, pelo entendimento do Senhor, transformá-los. O perverso em um homem justo, o adúltero em um homem justo, o mentiroso em um homem verdadeiro, através desse evangelho de Cristo, pregoarmos o ímpio que há uma porta, e essa porta é a porta da graça, ela ainda está aberta, ela permanece aberta, e enquanto ela está aberta, é uma oportunidade dos céus, é uma oportunidade de Deus ao pecador. E que, né, a palavra de Deus alcance a cada dia, que a palavra de Deus penetre a cada coração a cada dia, que as portas da pregação da palavra do Evangelho de Cristo venham a cada dia, né, se abrir a cada dia, né, alcançar corações, né, sedentos por Deus, ou endurecido também pelo pecado, e que esse evangelho venha transformar a vida para a glória de Deus. Que Jesus possa abençoar grandemente nossas vidas, que o Senhor venha conduzir-nos a cada instante, sempre na sua presença. Que venhamos pedir para Ele a cada dia, acrescenta-nos a fé, e que o fervor do Teu Espírito Santo jamais saia de dentro de nós. Porque não podemos nos conformar com este mundo em que vivemos, com essas coisas que muitos, né, nosso redor acontece, ou que os nossos olhos contemplam. Mas viemos transformar pela renovação, né, do nosso entendimento mediante a palavra de Deus e a vontade de Deus em nossas vidas. Que Jesus abençoe grandemente.